Queridos, Lucas 16, versículo 19, nós vamos falar sobre o rico e Lázaro, questão teológica, doutrinária. Afinal de contas, é uma parábola ou não? É uma discussão entre os estudiosos, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa escola bíblica. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podeis sentar. Hoje nós queremos falar, a pedido de um internauta, sobre o rico e Lázaro. Claro que se nós olharmos, eu pelo menos já pesquisei, você vai no YouTube, você encontra pessoas falando tudo e não falando nada, porque eles não vão para lugar nenhum. Eu acho estranho alguém querer abrir um vídeo, trabalhar em preparar um vídeo, para não falar nada, para ficar falando coisas que te levam para lugar nenhum, porque eles não têm uma definição. Afinal de contas, a passagem bíblica em questão é uma parábola ou é uma história, ou é um fato real? E aí foi pedido por um internauta que falássemos desse assunto, né? Como foi, por exemplo, lembra? Numa escola aqui que nós falamos sobre a questão de João, capítulo 10, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, e nós tivemos que dar uma explicação teológica, porque havia discordâncias a respeito de se esse ladrão era ou não o diabo. Eles diziam que eram os falsos líderes, e a gente deu uma explicação aqui exegética. Nós explicamos de acordo com o contexto da Bíblia. E lembrando, irmãos, que vocês vão encontrar na rede social um punhado de sábios, entre aspas, usando o original, seja ele grego, hebraico, e trazendo assim uma pretensa coisa nova, mas são pessoas que não têm aprofundamento da Escritura e que são apenas curiosos. E é um perigo quando alguém começa a dar interpretação particular para os textos da Bíblia. Você tem que interpretar à luz do contexto. Não adianta você ficar arrumando hebraico, grego, aramaico. Não, sem o contexto, isso é só confusão, tá? Muito bem. Considerando que nas parábolas, quem lê Bíblia, tá? Os que leem Bíblia, acompanham as parábolas de Jesus. Considerando que nas parábolas não se usa nomes, visto que é uma narrativa simbólica, tá? Uma analogia, que visa fortalecer uma verdade central de um ensino. A história do rico e Lázaro foge a essa regra. É o que nós queremos ver a seguir, ou o que nós veremos a seguir. Em parábolas, se você observar, o sujeito está sempre oculto. Já observaram? Quem aí na live costuma acompanhar e ler as parábolas de Jesus? Você vai observar que o sujeito de uma parábola, ele está oculto. Lázaro, a passagem do rico e Lázaro é a única que foge à regra. E nós queremos explicar o motivo, tá? E vamos observar o contexto.
Para não falarmos, eu não falar da minha opinião. Não é a minha opinião, é o contexto. Do que Jesus estava falando antes, a gente vai ver. Número 1, nas parábolas, os sujeitos estão ocultos, como eu disse. Por exemplo, o filho pródigo. Em algum lugar da parábola de Lucas, capítulo 15, onde se fala sobre o filho pródigo, ele disse: havia um certo homem, havia um filho mais novo e o mais velho. O tempo todo se fala do pai, do filho, do irmão mais novo, desejava comer as migalhas dos porcos. Deixa eu abrir aqui um parênteses, quando eu citei porco, que eu me lembrei. Qual é a diferença de parábola para fábula? É que a fábula se apropria de animais e dá aos animais a prerrogativa de se comportarem como seres humanos. Na fábula, os animais falam, interagem como seres humanos. Por exemplo, o lobo que queria ser ovelha, e ele disse: ó Deus, dá-me um coração de ovelha. Entendeu? É uma fábula, porque usa animais. Essa é a distinção entre parábola e fábula. Muito bem. Então, na passagem, eu não vou ler por causa do tempo, de Lucas capítulo 15, o filho pródigo, olha o nome. O filho pródigo, ele não tem um nome. Ele é um sujeito oculto. Está entendendo? O filho mais velho, não tem nome. O pai, não tem nome. Está entendendo? Porque isso é o quê? Parábola. O objetivo da parábola é colocar o sujeito oculto, e Jesus ensinava muito com parábolas para os judeus que eram rebelados contra Deus. Só fazia os discípulos saberem do que é que ele estava falando. Daí, o objetivo não é expor nomes. O que as parábolas fazem constantemente é usar o sujeito em oculto. Antes de eu continuar, fala. Tem uma conta que eu silenciei, porque já não é de hoje, já que ele entra na live para cansar a gente, né? Ele levanta muitas heresias, muitas besteiras, e por isso que eu silenciei ele, porque eu já conheço a fita, entendeu? Ele não entra para compartilhar da live, ele vem para vomitar, por isso que eu silencio ele. No caso, o rapaz aqui deu praticamente seguimento ao que ele disse, mas é bom tocar no assunto, já que está dentro do tema. Ele disse assim: isso não é verdade absoluta, irmão. Se você for no Antigo Testamento, não existe nem essa palavra inferno. E nem no original não existe, e sim sepultura. Então infelizmente, ele nunca leu a Bíblia, né? Ele nunca leu a Bíblia. Porque ele está falando de questão de inferno. Não, engraçado, ele já vem fazendo uma acusação leviana, né? Já vem fazendo uma acusação leviana, dizendo que eu estou sendo absoluto. Eu nem comecei a falar do Antigo Testamento praticamente. E ele já está me acusando. Toda pessoa que chega acusando, ele está se defendendo. Provavelmente está querendo proteger alguma coisa. Por que você está preocupado de eu abordar o assunto? Você já fechou o assunto, é isso? Você é especialista? Porque pelo que eu sei, tem um monte de doutores batendo cabeça e não chegaram à conclusão. Só você que chegou. Meus parabéns. Parábola do semeador. Eu não abordei o Antigo Testamento, não sei por que ele está falando isso. Eu vou entrar nessa parte. Sim. Pode. Estamos numa escola. Salatiel. Interessante. Salatiel é o nome do rapaz. É crente, porque, né? Ele falou: uma dúvida. Para onde as pessoas boas vão após a morte? O seio do pai Abraão seria o paraíso? Sim. Olha, amado, eu não vou abordar isso agora, porque eu vou fugir aqui um pouquinho, vou demorar falando desse assunto, porque esse é um assunto escatológico também, como esse que eu estou abordando. Mas quando se fala de seio de Abraão, Apocalipse 6:9, se não me foge a memória, diz que o paraíso mudou de lugar após a ressurreição de Jesus. Antigamente era para baixo, agora é para cima o paraíso, enquanto que os perdidos ficam no Hades. Amém? Então eu não vou entrar em detalhe porque é longo esse assunto, mas é só para você ter uma ideia. Parábola do semeador. Hein? Eu quero entrar para o semeador. Eu não imaginava que eu fosse ver esse comentário aqui, mas eu tô vendo. O Marcelo, né, o rapaz que falou em cima, disse assim: no Novo Testamento essa palavra inferno foi colocada por Jerônimo. Ok, ele está dizendo que é Novo Testamento.
O Ninho falou uma coisa aqui que eu vou respeitar aqui, né? Beleza. Ele disse assim, bom dia, só uma pergunta. Lucas, livro de Lucas, é lei ou graça? Lei. Eu gostei, porque o que esse rapaz falou anteriormente, como que ele se enrola, né? O primeiro que falou, né? O outro aí, o Marcelo, porque ele falou que no Antigo Testamento não tem. Só que ele precisa entender que o Antigo Testamento termina em João 19:30. Ou seja, as biografias de Jesus estão dentro do contexto da lei. Eu acho que é só isso que ele não olhou. Jesus, ele fala, Jesus nasce, Jesus vive, Jesus sofre e morre debaixo da lei, tá? Quando em João 19:30 ele diz, está consumado, ele cumpriu a lei. Então, as pessoas têm essa mania de ficar dizendo que só por causa das epígrafes, que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Presta atenção, Novo Testamento só começa quando Jesus, em Atos dos Apóstolos, Jesus morre, até ele morrer na cruz, ele está debaixo da lei. Ele cumpre perfeitamente, porque ninguém foi justificado pela lei. Ninguém, nenhum homem pôde cumprir a lei cabalmente, só Jesus. Então aí é por isso que a pessoa começa a falar besteira, né? Então eu gostei da observação do rapaz perguntando sobre se Lucas está dentro da lei ou fora. Ele está dentro da lei. Tanto é que já a gente vai ver aqui o contexto desse texto, tá? Os adventistas odeiam falar isso porque eles querem empurrar o sábado goela abaixo dos outros. Aí eles querem dizer que tem gente guardando o sábado no Novo Testamento. Isso é inverídico. Até os próprios adventistas sabem que isso é mentira. Mas existem aqueles que têm pouco conhecimento do assunto, né? E tem os doutores que fingem que não sabem, para não se queimarem. Deixa eu continuar aqui sobre o exemplo de parábolas onde o sujeito é oculto. Por exemplo, parábola do semeador. Diz que saiu um homem a semear, né? E a semente caiu em boa terra, a outra caiu no meio dos rochedos, o outro caiu no espinheiro e o outro caiu em boa terra. Ele está falando boa terra, ele está falando do semeador, ele está falando da semente, mas em nenhum momento ele cita o nome de alguém. Entenderam, irmãos? Por quê? O sujeito é oculto, os sujeitos estão ocultos. Assim acontece na parábola das 10 virgens. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 imprudentes. Você nunca ficou sabendo o nome das imprudentes e das prudentes. Por que não? Porque o sujeito da parábola é sempre oculto. Está entendendo, amados? Para as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto, é só você olhar. A parábola não tem por objetivo revelar o sujeito. Está entendendo? É só uma lição paralela para lançar luz em uma verdade central. Então não vai ter. A parábola da grande ceia, a mesma coisa. Entendeu? Parábola da ovelha perdida, a mesma coisa. Parábola da dracma perdida. Você ficou sabendo do nome da mulher que perdeu a dracma? Você não sabe. Por que não? Porque as parábolas, pode ler, elas não revelam nomes, porque sempre os sujeitos das parábolas estão ocultos. Daí, guardem uma coisa, parábola nunca se usa nomes. Pronto, a passagem do rico e Lázaro não é uma parábola. Ela só é parábola para adventistas, testemunhos de Jeová, para não se queimarem com a situação da vida pós-túmulo. Então eles não podem afirmar. Aí você vai encontrar um pseudo-doutor Rodrigo Silva inventando que isso daí veio de uma tradição, de não sei de onde, mas conversa mole. Você não pode interpretar um texto buscando interpretação particular. Você tem que explicar à luz do seu contexto. E aí vem gente dizendo, o Jerônimo, eu não sei quem. Meu filho, para, você tem que provar isso dentro do texto. Não adianta, quem é que disse para você que foi o Jerônimo, foi não sei quem? Qualquer um pode falar isso. Qualquer um. Você pode inventar que foi o doutor fulano, ciclano, beltrano. Mas e daí? Eu quero que você prove isso dentro do texto. Ainda que você diga que foi o doutor fulano, você tem que provar com o contexto bíblico. A Bíblia não foi escrita para que o fulano que é inteligente, o beltrano que é estudado, possa interpretar. A Bíblia não é esse livro. A Bíblia foi escrita para que o doutor e o leigo pudessem ler e entender o que está escrito. Amém, amado? Antes de eu continuar, fala. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma pergunta aqui, vou citar.
Vou ignorar aqui o Mateus, não, nosso Mateus aqui não, é outro Mateus, porque ele diz que pastor não existe. Como ele já afirmou, né? Problema não tem dele. o que falar, problema dele. É. Não vamos precisar... Pastor não existe, mas na Bíblia dele não tem Efésios 4, onde diz que Deus deu um para evangelista, outro para pastores. Mas ele não tem essa Bíblia, né? Pastores. Mas na nossa Bíblia tem, entendeu? Nossa Bíblia diz Nossa que Bíblia Deus... tem. Mas tudo bem, ele afirmou, deixa ele com a afirmação dele. Almir falou assim: é correto cristãos comemorar Natal? Pois o Natal não existe na Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa. Como é que é o nome? Aí, Almir? Ô Almir, não há pecado em comemorar o Natal, não obstante ser uma festa pagã, alusiva ao Baal. Mas não no nosso contexto hoje. Isso é coisa do passado. O Baal era chamado de Deus Sol. No entanto, a Bíblia fala de Jesus como o sol da justiça. Lembrando que a data do nascimento de Jesus também nunca foi em dezembro. É possível que tenha sido abril, março, mas nunca em dezembro. Os pastores estavam no campo, e se não me foge a memória, seria no inverno, e no inverno eles não estavam no campo. E se eles estavam no campo, não era inverno. Então, e aí isso é só uma tradição, as pessoas fazem festas, dão presentes, que era também algo relacionado ao paganismo, e veio para os nossos dias. Como que o nascimento de Jesus acontece em dezembro? Não é? Misturam Jesus com aquele fantochezinho, aquele bichinho que criaram chamado Papai Noel, né? Para quem não sabe, o Papai Noel, ele nunca foi da Finlândia. O Papai Noel era da Turquia, e era um padre. Tá? Acho que é Nicolau, né? Se não me foge a memória. Ele pelos ingleses é chamado de St. Cloud. Mas o Papai Noel surgiu da seguinte forma: ele é uma montagem, mas as pessoas botam ele aí competindo com o nível de Jesus, entendeu? Mas é uma coisa que tem a ver com dinheiro. Então, o que acontece com o Papai Noel? Ele era um padre que distribuía em uma data, agora não me foge a memória se era dezembro, ele distribuía presente para as crianças pobres. Uma atitude correta, né? Correto. Ele distribuía presentes. Posteriormente, alguém observou esse comportamento dele e começou a investir nisso daí. Resumindo a história, porque não é esse o objetivo, a Coca-Cola resolveu dar para ele a roupa, criar a roupa de um velhinho que ajudava as crianças. Patrocinou. A Finlândia criou o trenó e as renas. E daí, essa ideia de Papai Noel surgiu dessa montagem. Coca-Cola, Finlândia. Pode observar que a roupinha dele é uma roupa para o inverno. Mas e nos países tropicais? Não tem a ver com a gente, né? E as renas? Não tem em país tropical. Mas a verdade é que esse Papai Noel, ele é mais uma coisa comercial, igual o coelho na Páscoa, certo? Então a árvore de Natal enfeitada, tudo tem a ver com a tradição pagã. Aí você diz assim: então é pecado comemorar o Natal? Nos nossos dias, não. Eu, particularmente, não dou valor nenhum. Agora, já que nesse dia as famílias se reúnem, a gente aproveita para falar do nascimento de Jesus, certo? A gente aproveita. É errado? Não. O apóstolo Paulo fez algo parecido. Ele entrou numa cidade onde as pessoas adoravam deuses inumeráveis, igual na Índia. E aí, lá também tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou esse altar e lá na cidade ele pregou: eu quando passei aqui chegando na cidade, eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido, pois esse Deus que eu prego é o Deus desconhecido, ele é o Criador dos céus e da terra, entendeu? Ele aproveitou isso para poder pregar. Sabedoria. Então, em nossos dias, já que tem negócio de Natal e tudo, a gente aproveita e fala do nascimento de Jesus, tá? Mas é pecado? Não. Pastor, enfeitar a árvore de Natal? Não, amado, enfeita a sua árvore, convida pessoas, se divirta com a sua família, né? Não há pecado, biblicamente não há pecado nisso. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Os adventistas de plantão, eles estão muito incomodados a respeito do inferno, tentando refrescar, eu vou chegar lá. Eles estão tentando refrescar o inferno, dizer que não existe. Se tiver dinheiro, manda um bocado de ar-condicionado, porque os demônios vão passar o sufoco lá embaixo. Lá, camarada, tá meio difícil. Eles dizem assim: onde está escrito tal, que Deus criou o inferno?
e papapá. Onde está escrito? Então a gente lê. A gente lê. Isso aí dá, claro que está escrito. Senão a gente não tá falando, ué. A gente vai falar negócio da nossa cabeça. Só vou ler porque eles perguntaram, tá? Mateus 25. Fato de não ler Bíblia é complicado, né? Mateus capítulo 25. Aqui. Mateus 25, 41. O rapaz perguntou onde está escrito na Bíblia sobre... Como é que é? Quem criou o inferno? Filho, grande problema de vocês é vir e bater boca sem ler Bíblia. Vocês têm que conhecer a Bíblia para enfrentar quem está pregando. Se você vai rebater a gente, é bom que você tenha conhecimento de causa. Não porque nós sejamos os bambambãs, não é isso não. Mas você não quer discutir Bíblia? Lê, pelo amor de Deus, para você não falar besteira. Mateus 25, 41. E dirá também aos que tiverem à sua esquerda, ao pessoal da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado. Quem preparou? Não foi minha mãe, com certeza foi Deus. Como é que o inferno não foi criado? E aqui no caso é Hades, tá? A gente vai chegar lá. Esse pessoal está acelerado demais, gente. Eu estou caminhando aqui explicando as parábolas para depois definir do que Lucas está falando sobre o rico e Lázaro. Ele vai abordar sobre o inferno, sobre o Sheol, o mundo dos mortos, e a gente vai falar aqui. É que o pessoal está numa aceleração, e é aquilo que eu falei. Você só tem medo de defender uma coisa que é mentira, porque a verdade você não precisa esconder. Não, o Hades é mundo dos mortos, sim. Tá certo. Tá certo. Guiena, ou Geena, que quer dizer o lago de fogo. Sepultura que é bela. Eu vou chegar lá. Aí só pode ser testemunho de Jeová que está falando isso. Meu respeito, porque eu tenho pessoas testemunho de Jeová que eu conheço, tenho apreço por elas, discordo da doutrina delas, mas não sou inimigo delas. Na passagem do rico e Lázaro, Jesus fortalece. Gente, pega a Bíblia, fica atento, porque você vai ler. Senão toda hora tem que estar folheando aqui. Os universitários aí têm Bíblia. Abra aí em Lucas 16, 13. Lucas 16, 13, sejam rápidos na espada. Na passagem do rico e Lázaro, presta atenção, irmãos, contexto. Contexto. Jesus fortalece o que ele ensina anteriormente sobre a precisão da lei. Ele fortalece isso, tá? Quando ele vai falar do versículo 19 em diante. Então, do versículo 13 ao 18, olha o que está escrito. Lucas 16, versículo 13, certo? Isso. Até o 18? Até o 18. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. Interessante essa versão, né? E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada por seu marido comete adultério. É até o 18 que você falou? Isso. Era isso mesmo? Agora, eu quero que vocês entendam. Olha só, e aí Jesus vai falar do adultério, da separação e do repúdio. A pergunta é, o que isso tem a ver com o contexto de Lucas, versículo 19 em diante? O que isso tem a ver? O que tem a ver Jesus falar isso na cara dos fariseus? Fala, vocês são os que se justificam a vocês mesmos. Mas ele falou, é mais fácil passar o céu e a terra do que um J ou um tio da lei passar.
E a lei é cumprida em João 19:30, onde Jesus diz: tetelestai no grego, está consumado, eu consumei, eu cumpri. O regime da lei, tá? Não estou falando do aspecto moral da lei, do regime da lei, tudo que está relacionado aos sacrifícios que apontavam para Jesus. Inclusive o sábado ele não é moral, ele tem a ver com os sacrifícios, ele tem a ver com algo figurado. A figura do sábado aponta para Jesus, nosso descanso, tanto aqui quanto na eternidade. Então, Jesus, ele cumpre a lei cabalmente. Então, o sábado era cerimonial, assim como outras cerimônias que Jesus cumpriu. Aí quando Jesus joga isso na cara dos fariseus, dizendo que eles deveriam guardar a lei, então Jesus confronta os fariseus gananciosos. Você sabe por que os fariseus estavam zombando? Porque eles eram gananciosos. É por isso que Jesus vai falar do rico e do Lázaro, porque eles se julgavam superiores, porque eles tinham muito, com sua falsa justiça exterior. Jesus vai condenar o fato de que eles pareciam justos exteriormente, em outras passagens também. Eles pareciam importantes, se vestiam muito bem, estudados, exaltados pelos homens, mas repudiados por Deus. E aí a pergunta e o fato de não... E aí entra nessa questão do repúdio. Por que Jesus jogou na cara dos fariseus que se alguém repudia uma mulher, a não ser por adultério, ele faz com que ela ao casar peque, e ele casando também comete adultério? Por que Jesus falou isso? Eu vou falar isso aqui, irmãos, eu não sou o cara do conhecimento jurídico, a gente tem uma ideia. O que eu vou falar aqui, tá? É fruto de pesquisa também a respeito dessa questão do porquê, porque Jesus falou aqui, tá? Observa isso. Qual é o problema da mulher repudiada e não da mulher com carta de divórcio? Por causa de dinheiro. O dote. A mulher trazia uma soma de dinheiro muito alta, só que ao dar carta de divórcio ela levava metade, porque ela saía legalmente. Então eles não faziam isso. Não gostou da mulher porque engordou, emagreceu, repudiava. O que é repudiar? Deixava ela na casa dela, não tinha mais nada com ela, só alimentava, e ela não podia casar, ficava presa, porque afinal ela ainda está casada com ele, mas ele não dava carta de divórcio. E aí o que ele fazia? Ele arrumava outra mulher, mas ele continuava com dinheiro. Jesus esfrega isso no nariz dos fariseus. Por que Jesus disse que cometia adultério? Por causa do repúdio, não do divórcio. Apesar de, biblicamente, Deus não ter criado o divórcio. Isso vem por causa da dureza de coração dos homens. Mas aqui, Jesus está condenando o repúdio. Era uma covardia. A mulher não podia sair porque ele não deu carta de divórcio. Então o dinheiro dela, tudo que ela tinha, o dote, ficava na mão deles. E aí Jesus aqui fala para eles o seguinte: vocês estão repudiando a mulher de vocês? Lembra quando eles perguntaram de novo, outra ocasião, sobre o divórcio? Jesus disse: olha, se repudiar a mulher e não for por causa de adultério, que dava legalmente o direito dela perder tudo, se não for por causa disso, você tem que dar carta de divórcio, como Moisés. Mas Moisés mandou a carta de divórcio. A carta de divórcio dava ela o direito. Eles faziam isso não, eles repudiavam. Para que repudiar? Para ficar com o dote. Ou seja, ganância. Aí Jesus aqui fala: essas estão de brincadeira? Então eu vou falar para vocês aqui o que acontece quando alguém ganancioso morre. Aí Jesus conta uma história que os fariseus conhecem. Está entendendo? Quando Jesus fala do Lázaro, eles sabiam quem era. Jesus está contando para eles uma história. Jesus não está falando de parábola para eles, porque Jesus está falando na cara deles, rasgado. E eu vou dizer o motivo. Aqui Jesus fala isso. E como que eu posso confirmar isso? No versículo 31. Olha só: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que alguém dentre os mortos ressuscite. Jesus está falando de quê? Da veracidade da lei. Ele diz assim: ele não ouve Moisés e os profetas, porque o Antigo Testamento era quê? De Gênesis a Malaquias. O Torá, a Torá, né? A lei. Era isso que era considerado. Entendeu? A Bíblia até então de Gênesis a Malaquias. Não havia os escritos do Novo Testamento. Então, quando Jesus fala que ele tem Moisés e os profetas, ele está falando, eles têm o Pentateuco,
e eles têm os profetas, até Malaquias, Salmos, Provérbios e tal, entendeu? Ou seja, Jesus está dizendo para os fariseus, isso, vocês estão pensando o quê? Vocês são bonitinhos, mas igual sepulcro caiado, só por fora, lembra de Mateus 23? Vocês têm dinheiro, vocês são justos segundo os homens, mas olha só se vocês morrerem na avareza, olha se vocês morrerem na ganância. Aí ele vai contar a história do rico. Ora, Jesus começa no versículo 19, havia um homem rico. Aí ele vai contar a história. Eles sabiam de quem Jesus estava falando. De forma ética, Jesus não vai citar o nome de um, que é o rico, mas o resto ele fala. Ao contrário das parábolas, Jesus aqui solta um monte de nome. Não, calma aí, não precisa de spoiler não. Você vai ver que aí Jesus começa a contar uma história. Ele ora, porque você não vai saber por que Jesus está falando isso. Jesus está falando do rico avarento, do rico ganancioso, que deixava o outro passar necessidade, e ele podia ajudar e ele não ajudava. Tá? E acontece que os fariseus faziam a mesma coisa, eles tinham de tudo e o povo vivia na miséria. Aí Jesus conta essa história que eles conheciam. Estou falando que eles conheciam porque Jesus conta uma história para eles e cita nomes. E tudo que Jesus cita, eles sabem. Se eles sabiam tudo que Jesus citou, só o nome de Lázaro que eles desconheciam. Aí você fala, mas o Lázaro viveu em que época para encontrar com Abraão? O que? Na eternidade? Que é isso? Na eternidade? A Bíblia fala sobre o falso profeta e o anticristo. Eles morreram e foram jogados no inferno. 1000 anos depois, João olha, eles estão lá ainda. Se alguém morre perdido hoje, vamos dar um exemplo, claro, vamos dizer, bateu no Sheol, estou falando minha opinião, que a coisa é dessa forma, você vai encontrar o Hitler. Mas eu não vivi na época do Hitler. Mas ele está lá no Sheol. Se você cair hoje, você encontra com ele. Um exemplo que eu estou dando, porque ele está lá. Aí a pessoa fala, pastor, o inferno não foi inaugurado. Verdade, o Lago de Fogo não foi inaugurado não. Mas eu vou tirar esse veneninho da sua orelha já, lá no final. Desse negócio de você dizer para mim que a pessoa não tem esse inferno presente, porque isso ainda vai acontecer. É mesmo? Tem uma explicaçãozinha para isso no final. Aconteceu, como dizia lá na televisão, aconteceu, virou manchete. Jesus conta-lhes uma história, como eu disse, conhecida dos fariseus, e enfatiza o perigo da ganância descrito anteriormente. O que vai acontecer na passagem do rico e Lázaro é que Jesus vai explicar o perigo do cara ser ganancioso, da pessoa viver segundo os homens, aplaudido pelos homens. Mas Deus fala, Jesus disse, meu pai conhece o coração de vocês. Não adianta vocês ficarem bonitinhos por fora. Por isso que ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Eles mostram uma coisa, mas eles são outra. Mostram santidade que eles não têm. Diziam ser humildes, mas estavam tentando matar Jesus. Entendeu? Jesus esfrega isso na cara dos fariseus. Agora vamos lá para o pessoal aí, nervosinho, querendo saber sobre o inferno. Vamos dar uma sequência aqui. Claro que nós não somos, como eu disse, peritos dos peritos no assunto. Perito que é o Espírito Santo. Seria discrepante a história do rico e Lázaro se uma parábola seria discrepante a passagem do rico e Lázaro ser uma parábola. Eu já expliquei anteriormente, parábola, o sujeito é oculto, mas aqui Jesus bate o recorde de nomes. Nem precisa mais discutir o assunto, querido. Vamos começar? Tem pontos doutrinários, mas observa, tem uma questão aqui que não é doutrinária, mas ele menciona o nome do Lázaro. Não era para mencionar, mas não é só isso que ele faz? Cadê o sujeito oculto? Já não tem mais da parábola. Está citando o nome do Lázaro. Ora, havia um homem rico. O rico, questão de ética, morreu e foi sepultado. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Que diferença, né? Jesus nem quis dizer que os demônios levaram o rico, mas disse que o Lázaro foi levado pelos anjos. E quem levou o rico? Ele não citou, questão ética. Entendeu? Não vou falar, não vale a pena, deixa para lá. Olha o que ele cita, Abraão. O que acontece quando o rico está em tormentos no Hades? Que já a gente explica sobre o Hades, para as pessoas aceleradas aí. Erguendo os olhos, sempre quando você fala de algo que está longe de Deus, é para baixo. Jerusalém,
está para cima. Por que para cima? Porque é a cidade de Deus, onde estava o templo, onde estava a lei. Por exemplo, na passagem de Lucas 10, diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia porque Jerusalém está no alto. A Bíblia diz nos Salmos, não sei se é o 122, que as tribos do Senhor sobem para o templo, porque indo para o templo sempre sobe, indo para Jerusalém sempre sobe. E Jacó e Israel no Êxodo subiu do Egito. Por quê? O Egito representa o mundo sem Deus. Sair do Egito sempre você está subindo, nesse sentido alegórico. E interessante que aqui o texto sagrado diz o seguinte: diz que o rico em tormentos, ele levanta os olhos, portanto o paraíso ficava no lugar mais elevado, o rico estava no lugar mais baixo. Sempre um lugar onde está o que é de Deus é para cima. Aí ele olha para cima e vê Abraão. Por que vê Abraão? E vê o rico, e vê o Lázaro no seio de Abraão, ali encostado, tranquilo, sereno. Ao contrário da compreensão judaica de que quem estava no Sheol estava triste, porque não havia festa, não havia nada. E a gente vai explicar isso melhor depois. E aí ele fala: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água para me refrescar, porque eu estou nesse tormento. Uma coisa que nos chama atenção aqui é o seguinte: que dedo? Que língua? O Lázaro, o corpo dele não está na sepultura? O Lázaro não está, o corpo dele não está na sepultura? O do rico não está na sepultura? Abraão também não morreu? Apesar de que a Bíblia diz: para Deus todos vivem. Para quem é mortalista, para quem acredita na mortalidade da alma, esse assunto é venenoso. Eu mandei um texto de 2 Coríntios 5 para um adventista, ele já faz mais de mês, e ele não me respondeu. Não me respondeu. Eu vou citar aqui depois e dizer por que ele não respondeu. Se ele for sincero, ele tem que ficar quieto. Não dá para responder. Ele pode querer fazer malabarismo, porque são bons nisso, acrobacia teológica. Vira um monte de cambalhota para tentar explicar o inexplicável. E aqui ele diz, aqui nós entendemos que quão consciente é a vida pós-túmulo. Você quer ver uma coisa? Possivelmente o rico morreu nos dias de Jesus, perto daqueles dias que os fariseus conheciam. Mas ele conhece Abraão. Por qual foto? Estava no Zap? Como é que ele vai conhecer Abraão? Quanto tempo Abraão tinha morrido? Não, você quer ver um exemplo? No Monte da Transfiguração, acho que é Mateus 17, Jesus aparece com Moisés e Elias. E o Pedro, que nunca viu Moisés, nunca viu Elias, porque era 1500 anos depois, como é que ele consegue conhecer os dois, identificar os dois? Como? Entendeu? Porque as coisas da vida pós-túmulo são muito mais intensas e esclarecedoras, tanto para os que morrem perdidos, quanto para os que morrem salvos. E outra, o que Abraão fala? Filho, na tua vida tu tiveste muitos bens, tu viveste uma vida regalada, isso daqui só males. Você quis aproveitar tudo na vida material, você esqueceu de cuidar da sua vida espiritual, agora ele é consolado e você é atormentado. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão preocupadas de casar, construir família. Não é errado, ter dinheiro, ter uma vida regalada nessa vida, para dizer assim: eu me realizei, fiz tudo o que eu queria, aproveitei tudo, agora eu já posso partir para a eternidade. Uma compreensão, irmãos, totalmente equivocada da Bíblia. São pessoas que elas marcam presença nesse mundo, mas são desconhecidas no céu. Há pessoas que nessa vida são príncipes, mas na eternidade são mendigos. E há muitos mendigos nessa vida que são príncipes na eternidade. Estou falando não do mendigo de rua, estou falando da pessoa paupérrima. É uma linguagem figurada.
Então há pessoas que querem um histórico de sucesso nessa vida e se esquecem que eles precisam escrever uma história de sucesso na eternidade. Nós temos aí pessoas, vultos da história, famosos nesse mundo, por questão de ética nem é legal citar, que já morreram, famosos, mas que eram ateus, eram inimigos de Deus, eram pessoas que na hora da morte disseram, eu já até citei aqui, assim, eu citei aqui pessoas, o que elas falaram na hora da morte? Voltaire, quem outros nomes aí, Lênin, na hora da morte passou, diz a enfermeira que ele passou a noite inteira pedindo perdão para as cadeiras, para as mesas. Ela diz, por todo o dinheiro da Europa, nunca mais quero ver um moribundo morrer. Outros na hora da morte gritaram, não deixe eles me levarem, meu pé está pegando fogo. Quer dizer, pessoas que já estavam indo para a eternidade, sentindo a presença do tormento eterno. Outro na hora da morte, eu li aqui há pouco tempo, lembra? Eu tenho até esse folheto, e tem no YouTube aí, o pessoal pode pesquisar. Na hora da morte disse, alma, que será de ti? Que tolo fui eu. E outro, me preparei para tudo e não para essa hora, agora me vejo jogado em um abismo escuro. Pessoas famosas na hora da morte, e pessoas que zombaram do evangelho, zombaram da vida eterna. São pessoas que morreram atormentadas. E tem aquele, um que escreveu, esqueci o nome, uma hora eu volto a falar do nome deles, que ele se converteu tempos antes, ele é um ateu, escreveu muito livro contra a vida pós-túmulo, mas na hora da morte, já que ele tinha abandonado e se convertido, ele disse, queimem todos, não, como é que é? Aquilo que para mim tinha valor, perdeu o valor, não sei, eu sei que tem um que na hora da morte, ele fala assim, como ele escreveu muita sujeira sobre o ateísmo, sobre o engano nessa área, na hora da morte ele grita, queimem todos os meus livros, que ele percebeu que um demônio o inspirou para escrever aquelas mentiras. Agora ele estava de cara com a eternidade. Jesus está esfregando na cara dos fariseus o seguinte, olha, o inferno não é a história da carochinha não, morre na situação em que vocês estão. Vocês lembram do Lázaro? Está no seio de Abraão, mas olha onde está o avarento que é igual a vocês, olha o corrupto como ele morre, olha o ganancioso como é que morre. Jesus está esfregando isso no nariz dos fariseus. Então, Romanos 4, versículo 1. Esses crentes, esses universitários estão devagar. Quero ver habilidade na espada aí. Espadachim de Jeová. 4:1. Jogou para lá, jogou para cá. Fica o microfone na mão, que é para a gente ganhar tempo. 4:1, né? Isso. Romanos 4. Que maravilha, Jesus. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai? Nosso pai. Ter obtido segundo a carne. Nosso pai segundo a carne. É só aí, o versículo 1. Sim. É porque eu só quero a palavra pai Abraão. Lembra? O que Lázaro fala? Pai Abraão. É porque Paulo vai citar isso aqui. Abraão é nosso pai segundo a carne, segundo, no caso, segundo a fé. Certo? Outro termo que é citado aqui é o papel dos anjos. Abram em Hebreus 1,14. Eu poderia citar esse versículo, a gente sabe de qual, mas tudo bem, leia, para não dizer que eu estou falando sem ler, sem conferir. 1,14. O papel dos anjos não é novidade. Jesus disse, morreu o rico, foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos. Ora, do que Jesus está falando? Do papel dos anjos na administração da vida dos servos do Senhor. Diz aí o texto de Hebreus 1,14. Só vou citar uma frase aqui do Valdeilson, que ele entrou e não saiu mais, e continuou falando algumas coisas aí, meio que negativo, né? Meio não, negativo mesmo. Ele diz que ele entende, pelo que eu percebi aqui, ele sabe o que é o evangelho. Eu acho que ele vai ensinar a gente, tá? Aí eu vou ler o que ele está dizendo aqui. O evangelho é simples: amar a vida, o seu irmão, não querer mal de ninguém basta. Vocês querem enfeitar tudo. Ele sabe qual é o evangelho. Ele sabe, tá ensinando, né? A gente aqui. Isso, ele está ensinando. Por isso que eu citei, tá? Qual é o nome dele? Valdeilson. É para rir ou para esquecer? Não, vamos rir não, que isso, foi muito sério.
Hebreus capítulo 1, versículo 14. 14, aqui. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Exatamente. Não são eles, pois, espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Anjos são espíritos ministradores a favor dos santos. Vou dar um exemplo de uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre isso, para não dizer, ele está falando só do Novo. No Antigo Testamento, Jacó, vocês lembram? Jacó teve um sonho, e aí ele deita, coloca uma pedra por cabeceira, e ele tem uma revelação. Ele via, se alguém achar na live, alguém da live, tá? Vou provocar, ou aqui mesmo, achar esse texto, leia, só para confirmar, eu vou citar o texto, mas vocês procurem aí, eu não sei onde está escrito agora, em Gênesis. Ele dorme e tem uma revelação, uma escada posta do céu na terra, uma escada posta, tá, dos céus na terra. Essa escada não tocava na terra. E o que é que ele via? Anjos descendo, anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Alguém achou a passagem? É só você botar assim, anjo subindo e descendo, vai aparecer. Eu quero explicar isso para os irmãos a respeito dos anjos, espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. É Gênesis, agora não sei se é 30, não sei se é... Deve estar nessa faixa de 30, 35, acho que é. Cheguei perto. 28:10? Gênesis 28:10? Achou? Não, 28:10, Gênesis, achou? 28:10, obrigado, Ailton. Lê o texto. Show. Tem um rapaz aqui... Não, lê o texto. Sim, 28:10. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso que eu queria. Só isso. Vocês entenderam? Olha o que Hebreus diz. Os anjos são espíritos que ministram a nosso favor. Lá no Apocalipse, João diz, quando João viu um anjo tão bonito, ele quis adorá-lo. O anjo disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas que guardam a palavra de Deus. Ou seja, eu sirvo junto com vocês. Eu no mundo invisível, vocês no mundo visível. Aí, Hebreus 1:14, espíritos ministradores trabalham a nosso favor. Aí chega essa visão de Jacó, onde ele vê uma escada posta nos céus e vem sobre a terra, não toca na terra. Os anjos faziam o que, gente? Repitam. Mas por que eles não desciam e subiam? Por que eles não descem? Vem do céu e depois sobe e volta. Por que eles subiam e desciam? Vocês têm ideia? O pessoal da live tem ideia? Tem explicação para isso? Tem. Os anjos desciam, porque eles vêm do céu, e subiam. Por que está escrito? Eles subiam e desciam. Poderia ser. Poderia. Hein? Sabe por quê, irmãos? Está claro nos textos lidos anteriormente. Há anjos cuja esfera é diante do trono de Deus, serafins, querubins, eles estão arrolados à presença de Deus direto. Há anjos que trabalham na proteção. Se você ler o Apocalipse, tem anjos que estão no mar, protegendo, nos ares, enfim. Assim como tem demônios que guerreiam contra. Por exemplo, quando Daniel tem uma revelação, Gabriel vem trazer a mensagem de Deus para ele.
um demônio que era um príncipe espiritual da Pérsia pleiteia contra ele, e Miguel, o arcanjo, vem com seu exército e ajuda-o a chegar com a mensagem. Ele guerreou com o espírito, com potestades de Efésios 6,12, potestades do ar, autoridades malignas que trabalham contra o reino de Deus. Então existem espíritos do mal na terra e existem anjos de Deus trabalhando, são espíritos ministradores. E aí, por que os anjos sobem e descem? Porque o trabalho deles não é lá em cima, é aqui embaixo. Essa é a função deles. Eles trabalham aqui, indo buscar e trazer. Eles não descem para trazer e voltam para o céu e deixam a gente sozinho. Eles trabalham junto com a igreja. Eles trabalham junto com os santos. Quando a gente estudar só sobre angelologia, que é a matéria que estuda os anjos, a gente falaria sobre essas criaturas gloriosas criadas por Deus. Amém? Então o trabalho deles é ministrar aqui. Por isso a escada mostra que eles estavam subindo e descendo. Eles estavam acompanhando. E outra, eles estão acompanhando Jacó. Anjo pode ter asa, é uma classe, querubim, serafim. Eles têm asas, é classe de anjos. Mas são anjos, anjo tem asa, mas classe de anjo. Não tem homens brancos e homens negros? Então, classe. São homens. Anjos tem anjo, é anjo. Querubim é anjo? Serafim é anjo? Arcanjo é anjo? Só que a palavra arque quer dizer chefe. Querubim quer dizer uma classe de anjos ligados à presença de Deus e adoração, assim como serafim, que quer dizer incandescente, fervente, ardente. Vamos lá, para eu não esquecer. Jacó está sendo protegido. Alô, gente? Jacó está sendo protegido indo a Labão, seu sogro, posteriormente, né? Ele está indo. Olha, gente, quando ele volta, seu irmão está querendo matá-lo. Ele está fugindo de Labão. Estou esperando vocês prestarem atenção. Vocês estão conversando. Não, gente, vocês entenderam. Eu quero explicar uma coisa mais enfática, é por isso que eu quero a atenção de todos. Jacó, ele vai protegido pelos anjos, que estão subindo e descendo. Eles estão ministrando a favor de Jacó. Quando ele sai de volta para a terra dele, para a casa do pai, quando ele está voltando, o que acontece no caminho? O irmão dele, o Esaú, está indo matá-lo com 400 homens. E Labão está vindo atrás dele, porque o Labão não queria que ele fosse embora. No meio do caminho, a Bíblia diz que Jacó encontrou, quem achar a referência aí na live, pode colocar. Não, só para o pessoal da live ler. No meio do caminho, ele encontrou 2 bandos de anjos para protegê-lo, que estavam lá para escoltá-lo de volta. Não é em vão que o Esaú não feriu nenhum deles. Por isso que ele vai parar no Val de Jaboque intercedendo. Esses 2 bandos, na palavra no hebraico, significa Mahanaim, que quer dizer 2 bandos. 2 bandos, ou seja, 2 destacamentos de anjos para escoltá-lo. Jacó não estava sendo protegido, porque é aquele sobre o qual havia a promessa de Abraão para se cumprir, de Deus fazer uma inumerável nação, que no caso é a odiada Israel. Entenderam, né? O pessoal aí que não conhece de história fica falando besteira sobre Israel, só para você ter uma ideia que Deus protege essa nação. Vocês podem odiar, mas o que eu posso fazer? Briga com ele lá em cima. Dando sequência, alguma pergunta? Nada? Você falou de um rapaz não sei o quê, né? Quase você me interrompeu à toa então. Vamos lá. Gênesis 37 e 35. Para o rapaz que falou aí, como é que é? No começo ele estava falando sobre o inferno, sobre Hades, Sheol. Referência em Gênesis, sobre o Hades. Claro que tem, né? Não é só uma. Mas vamos lá. Gênesis 37 e 35. Alguém achou? Isso. Gênesis 37, versículo 35. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo,
mas ele recusou ser consolado. Ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Essa referência, escolha uma outra referência para mim, porque originalmente está escrito o seguinte, não é túmulo não, no original não está túmulo. Vamos ver aqui, Gênesis 37, versículo 35, né? Que eu falei? Então, na minha versão, eu não sei, mas tem outras versões aí, a gente se preocupa em falar o que está no original. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem ele, porém recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer, olha só, para meu filho. Em outra passagem diz, encontrar com meu filho. Nessa passagem diz, descer para o meu filho até o Sheol, porque o original é Sheol, tá, irmãos? Não é sepultura. Como é que ele vai encontrar com o filho na sepultura se um animal havia comido? É o que ele calcula, um animal o devorou no campo. O contexto não vai apoiar a tradução de sepulcro, não vai traduzir, apesar de uma das variantes da palavra Sheol querer dizer buraco, não tem nada a ver com Keber, que é a palavra sepultura no hebraico. Entendeu? Aqui Jacó disse, eu vou ao encontro do meu filho. Mas peraí, certo? Como é que ele vai encontrar o filho se ele considerava e imaginava que um animal havia o devorado? Então ele nunca poderia ter falado isso. Mas ele falou isso porque entendia e conhecia a vida pós-túmulo. E o Sheol é um lugar de consciência. As pessoas que estão no Sheol estão conscientes. Para os mortalistas, isso é falso. O grande problema, irmãos, da mortalidade da alma defendida por adventistas, Testemunho de Jeová, CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, o problema não é você acreditar que a alma morre com o corpo, não faria diferença você acreditar nisso e depois morrer salvo, não há problema com isso. O problema é a cristologia. Oi? Ah, achou? Ih, acabei de falar isso passar. Fala aí. É que é? O quê? Gênesis 32. O 1 mesmo. E Jacó foi no seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim. Isso. Que quer dizer dois bandos. A palavra hebraica é dois bandos. Muito bem. O grande problema, irmãos, você não crê, tá? Você não crê na mortalidade, você crê que a alma morre junto com o corpo, tá? Beleza. Só que aí, se você partir para a eternidade, não há problema. O problema é a cristologia. Por quê? Porque Jesus ficou morto 3 dias. E você vai imaginar que o autor da vida morreu e ficou inconsciente por 3 dias. Aí é uma heresia de perdição sem tamanho. Para você considerar que a alma morre junto com o corpo, você tem que considerar que Jesus também morreu e ficou inconsciente. E aí a coisa fica séria. Como que você pode admitir um negócio desse? E outra, para piorar a situação, Jesus disse que as pessoas que morrem, Jesus disse, que as pessoas que partem na eternidade, ele disse, porque para Deus, todos vivem. Por isso quando o Senhor aparece para Moisés, ele não disse, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse, eu sou. Por quê? Por que ele é? Porque para Deus todos vivem, Jesus disse, não, se eles estivessem inconscientes e apagados junto com o corpo, imagine, 1500 anos não tem mais nada, nem osso, nem cabelo, nem nada. Então, quando Jesus fala isso, passaram-se, não me foge a memória, 1500 anos. Aí Jesus fala, porque para Deus todos vivem. Quando ele aparece para Moisés, ele disse, eu sou. Ele não falou, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja,
eles estão vivos. Então qualquer pessoa que parte daqui para a eternidade vai estar vivo, ou na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Agora, algo que me chama a atenção, que eu apresentei, obrigado querido, que eu apresentei para os adventistas, e eles não gostaram muito, aliás, para um deles, que é um amigo meu, e como ele pediu para eu falar sobre o assunto, de vez em quando ele entra no TikTok, pega alguns vídeos nossos lá. Nós somos amigos, tá? Somos inimigos só de doutrina que ele defende e eu não defendo. Mas olha só o que diz, eu gosto de ler esse texto para falar sobre a questão da vida pós-túmulo. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se apodrecer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Deus já tem um corpo. Pois neste tabernáculo, nosso corpo, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se é que estando vestidos, não fomos achados nus. Por quê? Na verdade, nós que estamos, onde? Neste corpo. Em outras palavras, dentro dele. Gememos oprimidos porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Em outras palavras, Paulo, nessa passagem, ele atesta a questão da existência fora e a consciência fora do corpo. Ricardo disse assim: a transfiguração, deve provavelmente o monte da transfiguração ali, né? A transfiguração é a prova viva de que a alma não morre, né, pastor? Sim, sem dúvida. O que se pode falar dali? E outra, ali também mostra que Jesus, ele é o primeiro da ressurreição. Sendo ele o primeiro da ressurreição, Moisés não estava ressuscitado, porque o Elias foi transformado, foi arrebatado, né? Mas Moisés morreu e foi sepultado. Como é que ele estava conversando com Jesus? Porque Jesus abriu a porta da igreja e disse assim, ele falou para os discípulos: algum dentre vós não provarão a morte, antes de ver o reino de Deus manifestado. Alguns de vocês não provarão a morte. Então Pedro, Tiago e João, eles viram. Jesus abriu o que o pastor Gesiel fala de torneira da eternidade. Abriu um bocadinho assim e Pedro e João viram como é na eternidade. E eles estavam tranquilos. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, conversando sobre o que aconteceria futuramente em Jerusalém, que seria a morte de Jesus na cruz. É sobre isso que eles estavam conversando, a Bíblia diz. Alguma dúvida? Até porque, irmãos, a ressurreição de Moisés só acontece na cabeça da Ellen White, que depois de tomar uma pedrada com 9 anos, tinha convulsões, nunca tratou, e andava tendo aquelas visões de maluca. Pois bem, ela é que, só na cabeça dela que Moisés ressuscitou, porque ela falou que Jesus morreu, aí o diabo foi lá, aí, né, disputaram, aí o arcanjo Miguel, que ela disse que Miguel é Jesus, catou o corpo de Moisés e levou, quer dizer, ressuscitou Moisés e ele subiu. Mas só na cabeça da Ellen White, irmãos. A Bíblia não diz isso. Isso é mentira. Não está na Bíblia, só está na cabeça dela. Até porque, diga-se passagem, irmãos, os adventistas acreditam que a Bíblia deles tem 67 livros. Eles vão dizer que eu estou mentindo, mas eu esfrego isso no nariz deles. Por quê? Porque a maioria deles crê que os escritos de Ellen White, ele diz, nós nos recusamos a acreditar que os escritos de Ellen White sejam de teor inferior ao cânon sagrado. Em outras palavras, os escritos daquela mulher maluca, daquela falsa profetisa, para eles é no mesmo nível de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eles negam, eles dizem que é igual, o teor é igual. E tem uns que ainda dizem que ela é uma luz menor. E teve um palhaço esses dias que falou que é uma luz maior. Está entendendo? Isso aí chama-se heresia de perdição e um fanatismo exacerbado. Eles vão negar. Você vai encontrar o bonitinho do Ivan Saraiva, do Leandro Quadros, dessa
gangue da Novo Tempo, enganando um punhado de crente. Esse dia tem um pastor que disse que adorava ouvir os ensinos dele. Um outro pastor agora virou adventista. Nós, que já foi daqui até, né? Já congregou com a gente um tempo. Aliás, nós congregamos com ele. O outro disse: eu amo os estudos do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um dos hereges mais doentes da denominação, da seita. A educação deles assusta, mas é exatamente para enganar pessoas que não têm conhecimento. Parece que eles são de Deus, mas os líderes são diabólicos, como aquele Luiz Gonçalves e outros. Som. Ih, tá ligado. O Salles, ele disse assim: Osmar, acho que é o nome dele, é Osmar. Os que morreram antes de Cristo, como poderá obter salvação, sendo que morreram antes? Entendi, sim. Ô Osmar, a salvação, a obra da redenção, ela é perspectiva e retroativa. Quem morreu na esperança da manifestação do Messias, que é uma esperança perspectiva, morreu na esperança da manifestação do Messias, que é Cristo, cumprindo o que Deus ordenou, é a pessoa salva pela perspectiva da morte de Jesus. Esses daí aguardaram a ressurreição de Jesus no Sheol. Por isso que Efésios 4 diz que Jesus desceu, tá? E desceu às partes mais baixas da terra e levou, quando subiu na sua ressurreição, levou cativo o cativeiro. Ele pegou as almas dos justos e levou para o capítulo 6 de Apocalipse, deve ser o versículo 9, onde as almas dessas pessoas que morreram na esperança da manifestação de Cristo estão debaixo do altar de Deus, aguardando a ressurreição. Malcito com a garganta seca, de quê? De café? De tanto tomar café. Amém. Bateu a meta aí o irmão Alcides. Deus abençoe, querido. Então, respondendo a pergunta do rapaz, a salvação das pessoas do Antigo Testamento eram perspectivas. A nossa salvação é retroativa. Nós somos salvos crendo que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. É por isso que na Santa Ceia, a gente, ao celebrar a Santa Ceia, ela é um ato memorial. Ou seja, Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes ou beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então na Santa Ceia a gente relembra que Jesus morreu por nós e que Ele voltará para nos buscar, como está em João 14. Amém? Não. O rico e Lázaro. O que pediu? Agora, abram em Isaías 57, 21. Não, 48, 22. E depois 57, 21. Para responder aquilo que alguém disse para mim, eu até já ouvi até no YouTube. Isaías 48, 22. E depois 57, 21. Pode pegar com calma. Aonde a pessoa fala assim: não, meu irmão, o inferno não foi inaugurado, então a pessoa não está sendo atormentada. É mentira. Realmente, o inferno, o lago de fogo, o Guiena, não foi inaugurado. É verdade, isso é verdade. Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. É verdade. Agora, isso não quer dizer que as pessoas que estão lá estão felizes. E eu vou dizer o motivo. O que foi, gente? Tem um rapaz aqui que está incomodado a respeito da ceia. A gente nem falou nada de ceia, mas tudo bem. Eu falei aqui da ceia. Ele quis dizer que Jesus está vivo. Como que a gente vai comemorar a morte dele se ele está vivo? Não, a gente comemora a morte dele, a obra que ele realizou na cruz. É isso que nós estamos falando. A gente comemora isso. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E ressuscitou, né? Onde é? Isaías? 48, 22. 48, 22. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. 57, 22, 21. É a mesma referência, tá? Eu só vou falar duas vezes para não dizer que... 57 o quê? 21. Mesma coisa. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Amém? Agora, respondendo a pergunta do rapaz que diz que, o quê? Tormento, a pessoa atormentada lá no inferno, que o inferno não foi inaugurado. Ô irmãos, deixa eu perguntar uma coisa.
Se para o ímpio nessa vida ele não tem paz, por que ele vai ter paz depois de morto, afastado de Deus? Os sentidos serão muito mais aguçados na eternidade. Alguém parte para a eternidade perdido, isso que você sente hoje de angústia, de vazio, de sensação de se sentir sozinho no meio da multidão, um desejo louco de sumir não sei para onde, essa sensação de ímpio, pois bem, isso aí vai ficar milhares e milhares de nível mais elevado quando você partir perdido, lá do outro lado, no lugar de tormento, vai ser atormentado nesse sentido. Então por que o Lázaro, o rico, o avarento estaria feliz do outro lado? Não. Eu não sei se... vou falar, né? Vou falar. Geilma, acho que é Geilma o nome dela. Ela disse assim: casei com um adventista. São pior que os mundanos. Mas é uma coisa relativa, né? Como é que é o nome? Ô Geilma, é uma coisa relativa. Não que os ensinos heréticos adventistas estão corretos, não é isso não. Mas é porque a questão aí não é adventismo, é o mau caráter do ser humano. Se é... Hein? Você às vezes, isso aí não tem a ver com a religião não, isso tem a ver que o cara, se é isso que você está dizendo, tem gente que infelizmente não presta, como eu disse, que é mau caráter. Porque às vezes, não importa, tem gente que está no evangelho, ouvindo a palavra de Deus, mas ele é do diabo. Olha o Judas, por exemplo. Estava do lado dele, passou para dentro, entendeu? Então, irmãos, existem pessoas, não é porque a pessoa está só no céu, não tem gente assim, mas aqui tem gente que está no evangelho, ouve a palavra, ouve tudo certinho, e é satânico, é diabólico. Então não é questão da religião, não estou defendendo não, estou dizendo que, igual você disse, foi casado com um adventista, que o cara é pior do que um ímpio. Tem gente, irmãos, que ele é tão mal que o diabo olha, eu estou brincando, mas assim, e diz assim: pô, preciso aprender com esse cara. Tem gente tão mal que é. Tem gente que é diabólico. Fazer o quê? Isso é bíblico. Amém. Então uma pessoa que parte daqui sem salvação, irmão, não está alegre do outro lado não, está atormentado. 2 vezes ele bateu a meta, o Alcides. Amém. E o que mais a gente vê nesse texto dessa passagem, lembrando que é uma história, é um fato, do rico e Lázaro? A doutrina da ressurreição dos mortos, no versículo 31. Tampouco crerão que alguém dentre os mortos possa ressuscitar. Lembrando que na Bíblia, após a salvação, que é uma ressurreição espiritual, Efésios 2, a próxima ressurreição que você vai encontrar na Bíblia nunca é de alma, é ressurreição de corpo. 1 Coríntios 15 vai falar de ressurreição de corpo, como 1 Tessalonicenses 4 vai falar de ressurreição do corpo. Por quê? Porque não há ressurreição de alma e espírito, porque não morrem. Sim. Uma pessoa, ai, que bom que esse cara falou isso. A Agripina, uma criatura que está falando aqui, falou assim: falou tudo, não é preciso ter religião para ter bom caráter. No caso dessa pessoa aqui, ele não gosta muito do inferno, nem de nada disso não, entendeu? Não, irmão. Uma pessoa... Caráter do evangelho é uma coisa. Caráter natural para lidar com os outros é uma coisa, é outra coisa. Então, para você ter caráter, tá, irmãos? Caráter cristão só no evangelho. A forma como você lida. O caráter cristão é a forma como você lida com as pessoas e a relação sua com Deus. Agora, o caráter que se tem no mundo é pelo menos de você viver em sociedade e ser uma pessoa direita, uma pessoa honesta. Então tem gente que avalia os outros por causa da religião, opção sexual. Quer ver uma coisa? O cara é um grande profissional e é homossexual. Igual a mulher falou assim: sou mãe, sou não sei o que, sou honesta e sou lésbica. Eu falei: mas não entendi. Não entendi, você não é o ET, você tem uma opção sexual diferente, mas você não é um ET, você é um ser humano, é um homem, é uma mulher. Às vezes você tem aí uma identidade trans, sei lá, é outra situação social, mas nós estamos falando de um ser humano. Não é, o fulano, os melhores
profissionais do cabelo são gays. Não, irmãos, eles são ótimos profissionais. De repente tem um cara que é gay, não é um bom profissional, porque não é questão de sexo. É igual aquela mulher que foi no tempo, aí foi presidente da Caixa Econômica e era uma mulher. Aí vem a mídia doente, viu? Uma mulher foi colocada, e não sei o que, agora sim. Ela falou, eu não fui colocado por questão de sexo, fui colocado por questão de capacidade. Acabou com a mídia podre. Quer dizer que você não deve ser avaliado por questão de opção sexual. Se você é homem, é mulher, se você gosta das duas coisas, isso não vem ao caso. Um bom motorista, não interessa se é gay, se não é gay, não interessa. Aí eu, particularmente, deixa eu dar uma opinião aqui, cota para negro e para gay, irmãos, é preconceito. Isso é preconceito que a mídia joga em cima dos gays, joga em cima dos negros. Isso é maldade. Por quê? Porque cota para gay. O gay é tão capacitado que é um ser humano quanto qualquer outro. E o negro? Ué, cor de pele vai mudar a sua capacidade intelectual, cognitiva? Não. Então você está vendo como é que a mídia estragada, esse pessoal doente com as suas narrativas, dividem pessoas? Ah, irmão, só pode haver uma diferença entre nós. Se alguém vier de outro planeta, aí ele é diferente. Fora isso, todos somos iguais. E a gente deve respeito uns aos outros. Amém? Só que eu estou caminhando para o final, tá, irmãos? Eu estou fechando o assunto só sobre que eu não sei, tá V-Power o nome da conta. Eu não sei o nome do rapaz. Ele disse assim: a alma vai para o paraíso ou para o Hades? E o espírito, para onde vai? Então, como é que é o nome? Botou o nome não? Deixa eu responder aqui essa pergunta, irmãos. Do nosso meio, não aqui na nossa igreja, mas no meio evangélico, existem pessoas que têm dúvidas. Porque às vezes fala de tudo, não fala desse assunto. E tem gente que tem dúvida. A alma vai para o inferno, o espírito vai para Deus. Eu já vi, pior, eu já ouvi isso de pessoas entendidas. O espírito está pronto, Jesus disse, e esse vai para o céu. A alma é corrompida, vai para o inferno. E o corpo vai para a sepultura. Não tem nada na Bíblia que dê apoio para esse modo de pensar. E eu vou explicar por quê. A questão é: mas Salomão disse, o espírito volte a Deus e o corpo volte ao pó. E a alma ficou onde? A alma ficou onde? Irmãos, Salomão está dividindo. Lembrem-se, por favor. Eclesiastes, é o que eu falo, você tem que ler sua Bíblia. Eclesiastes, leia a chave de Eclesiastes. Qual é a chave? Você vai ler várias vezes, e vi algo, e vi um mal, e vi essas coisas que acontecem debaixo do sol. Eu vi como, debaixo do sol, tá? Não é eternidade não, terra. E vi como morre o homem, morre o animal. Ele está falando de quê? Das coisas que estão da perspectiva terrena. Perspectiva terrena, como morre o homem, morre o animal. Não é? Quando o homem morre, perece seus pensamentos, seus projetos, seus planos. Mentira? Não, debaixo do sol. Não está falando pós-túmulo, não está falando da eternidade. Aí quando Salomão vê o homem morrer, ele fala assim, olha como é que ele resume: divide o homem em dois, a parte invisível, que é espírito e alma, e a parte visível, que é o corpo. Ele diz, e o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus como deu. Como é que eu sei que é isso? Por causa de Gênesis 2:7, onde ele, quando fez o homem, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, que no original é plural, é raim e não rai, ou seja, vidas e não vida. Ele soprou nefesh e ele soprou ruach, a vida do espírito, e o homem já tinha a vida biológica. Ele tem tríplice vida e tríplice natureza. Ele tem vida biológica, é como os animais. Ele tem vida psíquica, é diferente dos animais e é um ser moral. Ele tem vida espiritual e espírito, e aí é vida religiosa e espiritual. O homem tem 3 naturezas: natureza terrena, natureza moral, que é a dele mesmo, e a natureza divina. Portanto, leis diferentes. Então, quando você divide o homem em 3, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o homem deve santificar o corpo, a alma e o espírito, são 3. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e vem a parte do corpo, juntas e medulas. 3.
Agora, quando você divide o homem em duas partes, porque o homem se distingue em três: corpo, alma e espírito. Mas ele se divide se separa só em dois. Quando ele morre, a parte espiritual, constituída de alma e espírito, permanecem juntos, que eles são distintos, mas não se separam. A única parte que separa é do corpo. Por isso a palavra thanatos no grego quer dizer, que se refere à morte, o mawet no hebraico, quer dizer separação, nunca extinção, nunca aniquilação. Amém? Genival, ele disse assim, e essa outra pergunta é minha: por que Lúcifer quis ser igual a Deus, sendo que no céu só existe o bem? Certo? Por que ele quis ser igual a Deus? Por que ele pecou, sendo que no céu só tem o bem? Sim. E eu lembrei daquela frase que o Senhor colocou sobre o Adão, que me chamou muita atenção, né? Que as pessoas dizem, se o homem peca por causa da natureza do pecado, então como que Adão pecou então? Porque ele não tinha a natureza do pecado. O que o levou a pecar? A mesma coisa, é o mesmo contexto de Lúcifer, certo? Então, observa bem, o Lúcifer, tanto quanto Adão, estava no período probatório. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Deus criou os seres, não criou robôs. Eles podiam tomar decisões. Lúcifer só vai, a Bíblia diz, até o dia que se achou iniquidade no teu coração. O que era a iniquidade? Ser antagônico ao bem. O Lúcifer usou a liberdade dele para ser antagônico a Deus. Ele não foi tentado. Alô, gente? Ele não foi tentado. Ele só quis ser igual a Deus. Ele usurpou o trono de Deus, sendo que ele é criatura. Aonde que está o pecado aí? Ele pegou o pecado de algum lugar? Não, o homem não peca porque ele é iníquo. É o que as pessoas não entendem. O homem peca porque é uma decisão dele. Ele toma a decisão de ser antagônico ao bem. É escolha. Qual é a diferença de luz para as trevas? Ninguém criou. O que é trevas? Ausência de luz. Ora, quando você vai contra o bem, o que você é? Mal. Está entendendo? É uma decisão. Quem tentou Adão para ele tomar essa decisão, sendo que ele era perfeito? Ele não tinha uma natureza pecaminosa para isso. Ele tomou foi decisão errada. Então ele não era necessário iniquidade para isso. Expliquei? Tá? Para terminar, a gente vê no versículo 31 do texto lido a infalibilidade da Bíblia. Por quê? Ele diz o quê? Que eles ouçam Moisés e os profetas, ou seja, que eles estudem a Bíblia. Seus irmãos podem vir para o inferno? Se eles quiserem, porque tem a Escritura. Aí, né, não tem ninguém predestinado. Vai lá ler a Bíblia, filho, para você se predestinar e ir para o céu. É o que o texto diz. Olha, tem Moisés e os profetas. Se eles não acreditam na ressurreição dos mortos, se eles não acreditam que a Bíblia está escrito, como é que eles vão acreditar que alguém dentre os mortos vai lá pregar para eles? Você está entendendo? Jesus falou, foi Jesus que falou isso. O amor. Jesus. Foi ele. Amém, queridos? Então, leia a tua Bíblia, para você não ser enganado por charlatões, inclusive por mim. Se eu estiver te enganando, você só pode saber se você ler a Bíblia. Se não, você vai ficar depois dizendo, eu fui enganado, foi porque quis. Você tinha uma Bíblia? Ou tem uns que entram aí sem saber nem o que está falando, só baseado em, eu ouvi dizer, me contaram, me disseram. Você tem que ler. Você abre... Se eu abrir esse assunto aqui, filho, eu vou até a noite falando. Esse assunto é muito vasto, é discussão entre muitos, mas é óbvio que não há nenhum apoio bíblico para a igreja passar pela grande tribulação. Isso é só uma posição teológica de alguns estudiosos. Mas a verdade é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque terceiro céu é a própria Bíblia que fala dele. Só que falar em terceiro céu é uma linguagem humana. Eu aconselho, antes de responder diretamente essa pergunta, pessoas comprarem o livro de Meyer Purman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro excelente, ele é um judeu, já dorme no Senhor. Compre esse livro, que vai falar muito claro sobre isso. E o Meyer Purman,
esse judeu, ele escreve algo muito sobre a teologia própria, ou seja, sobre Deus, e ele fala algo sobre a infinitude de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Ele diz: o centro de Deus está em toda parte, mas a sua circunferência em lugar nenhum. Há um lugar onde Deus manifesta a sua glória, que é no terceiro céu, porque tudo que é de Deus está em três. Então nós temos céu atmosférico, primeiro céu, céu galáctico, o céu intermediário, e o terceiro céu onde Deus habita. Amém? O tabernáculo é um tipo do céu: átrio, lugar santo, intermediário e santíssimo. Corpo do homem é templo do Espírito Santo. Esse templo se divide em três. Parte que todo mundo vê é o átrio, nosso corpo. A parte intermediária é a alma, e a parte que ninguém vê, mais íntima, é o nosso espírito. Amém? Rapidinho aqui, tem uma... Peraí. O Diodécio, ele entrou em contradição aqui, apesar que ele está falando umas paradas bem sem noção, né? Mas ele disse assim: já estamos na grande tribulação. Aí em seguida ele fala: vamos passar sim. Tá, como é que a gente vai passar se a gente já tá? Se você perguntou, você já sabia. Não então, entendi porque você tá... É confuso, coitado. É. Aí um rapaz falou assim, aí a gente não sei se vai dar para responder rápido, né? Se Cristo subiu ao céu, então o que aconteceu com Enoque? Que interessante. Mas é essa a pergunta mesmo que ele quer? Não, esse é outro. Não, eu sei, mas é isso que ele quer saber? Onde está Enoque? Cardoso. Então, Cardoso, você vai ver doutores batendo cabeça e eles mesmos não explicam isso daí, mas isso aí está muito claro, em João capítulo 3, versículos 6 e 7. Nicodemos entendeu isso. Naquela passagem Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que primeiro desceu do céu. Aí você fala: pronto, Enoque e Elias se deram mal, não foram para o céu. Mas claro que eles foram para o céu, e Jesus confirma nesse texto. Ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne volta para onde? Para baixo, sepultura. E quem nasce do Espírito volta para o céu, de onde saiu. Ninguém pode voltar para um lugar de onde não saiu. Se você nasceu de novo, nasceu de cima. Enoque e Elias nasceram de cima. Eu compartilho da ideia de alguns estudiosos de que Enoque e Elias, que para subirem tinham que ser transformados, tá? Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Eles estão realmente no céu. Em algum lugar do céu? Não me pergunte, que eu não conheço o compartimento de lá, mas estão lá. Eles não podiam ir para outro lugar, eles estão no paraíso. Eu compartilho da ideia de que eles são as duas testemunhas. Não faz sentido, porque Enoque representa, é um tipo da igreja arrebatada. Ele foi levado sem ninguém ver. Elias é um tipo da manifestação do parousia, quando Jesus se manifestar para o mundo inteiro e todo olho verá. Elias, todo mundo viu quando ele subiu. Exatamente, então todo olho verá. Elias é um tipo da vinda do Senhor para o mundo inteiro, parousia. E Jesus aí está aí a prova de que a igreja é arrebatada antes, que não é uma vinda isolada, são duas vindas, uma nos ares, a outra em terra, uma em secreto, a outra todo olho verá. Poxa, eu estou tentando terminar, gente, chegou 11. O pessoal está empolgado aqui, ó. O Marcos falou assim, ó: qual parte da estátua de Daniel estamos neste momento? Estamos na parte do barro e ferro, mistura de democracia com ditadura. Porque o mundo não termina com comunismo nem com democracia, termina com barro e ferro. Um pouco de ferro, que é a ditadura, e um pouco de democracia. Lembrando que no governo milenial, Jesus vai reger com ditadura. Salmo 2, ele regerá com varas de ferro. Tá? Então, os reinos do mundo serão derrubados, ou seja, suplantados pelo reino de Cristo. É aquela pedra, Jesus a pedra, a rocha, que foi lançado no pé da estátua e destruiu. Então a vinda do Senhor fará isso. Ele é o reino que nunca será destruído. Aleluia. Amém? Fala. Orar pelo Joel. De pé, por favor. Hoje nós tivemos, irmãos, na live um número massivo de pessoas.
420 pessoas sentadas assistindo, nós louvamos a Deus por suas vidas. Eu quero pedir a vocês da live, meus amigos e pseudos inimigos, que eu não tenho inimigos, mas você que discorda de mim, me metralhe, venha com ogivas nucleares do teu conhecimento. Um debate? Ah, sim, depois ele manda, a gente vai. Por que eu estou... Amém. Podemos. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando vocês me provocam, vocês me obrigam a ler, orar, pedir revelação do Espírito, porque eu não sou o cara. O cara é o Roberto Carlos, eu não sou não. Então, esse cara sou eu, quem falou foi o Roberto, foi eu não. Então, quando vocês me provocam, eu me sinto inspirado a estudar, a ler, eu acabo aprendendo também. Porque ninguém é uma ilha, ninguém aprende sozinho. Então, mas venha com fundamento, não fica falando churumelas não, vem embasado, porque isso ajuda a gente, e ajuda as pessoas que estão na live, amém? Eu prometo a vocês uma coisa que vocês já viram eu fazer, eu não refresco nem para mim, vou refrescar para os outros, eu não dou refresco nem para mim, e se acontecer de uma pergunta ser muito doutorada a ponto de eu não ter resposta imediata, pode ter certeza, eu trago a resposta para você no próximo culto. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. A gente quando dá aula em seminário principalmente, acontece muito isso, a pessoa fazer uma pergunta que, né, graças a Deus o Senhor sempre nos ajudou ali na hora para responder, mas às vezes ela exige de mais apanhado, rebuscado, e a gente faz isso. Hoje em dia também não é difícil, mas eu sei que Deus é poderoso para nos ajudar. Ô irmão, tu só pode ser paulista, né, porque, e ele é, né? Porque vou te contar, hein? Um macarrão com a carne assada, meu Deus, nem dá para falar isso porque ainda correndo para casa tô pensando em fazer um macarrão, hein? Muito bom. Vamos encerrar, orar pelo Joel, né? O rapaz que sofreu um acidente, teve um acidente de 2 caminhões aqui no Camurim, um bairro aqui perto, e morreu o motorista e o ajudante está no hospital, acho que no CTI. Então nós vamos orar para o Senhor conceder a ele pleno restabelecimento, né? Infelizmente o outro partiu, a gente orar também pelas as famílias aí, né? A família lutada, porque as famílias, né? Essa época aqui de final de ano, né? Mais do que em qualquer outra época, é uma coisa sinistra. À noite estaremos juntos novamente, e vocês, se tiverem temas como o rapaz que não esqueci o nome aqui, que sugeriu falar sobre Lázaro, e nós falamos hoje, né, dentro da nossa capacidade, e é muito bom quando alguém interage fazendo isso. Nosso abraço aí, o carinho a todos que ficaram conosco pacientemente até agora, também as pessoas que são testemunhos de Jeová, adventistas, católicos, espíritas, nós não somos contra vocês, só que nós estamos defendendo, a Bíblia diz, falando da razão da fé que há em nós, aquilo que discordamos do que vocês ensinam, tá? E eu bato pesado nos doutores de vocês, porque eles aguentam a pancada, vocês não. Então a gente não está brigando, estamos debatendo. Nosso respeito a vocês. Deus amado, despede-nos em paz nesta manhã, concede-nos uma tarde de bênção, um domingo abençoado e próspero na tua presença, concedendo a proteção dos céus e nos trazendo de volta à noite para outra vez meditarmos em um tema que vem de encontro às nossas necessidades. Aprove o Senhor ensinar as pessoas que estiveram conosco até esse momento, que o Senhor abra-lhes o entendimento e leve-os a uma comunhão mais profunda contigo. Obrigado pela vida de cada filho teu, de cada pessoa que participou conosco. Oramos pelas famílias enlutadas do motorista que faleceu essa semana, que faleceu ontem no acidente, e também oramos para que o Senhor dê pleno restabelecimento ao ajudante que está hospitalizado. Deus, em nome de Jesus, se compadece, visite onde ele está, ele concede saúde no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.